Oi, gente, como vão? Tudo bem? Bom, pessoal, espero que estejam bem, cuidando uns dos outros, né? Evitando exposições desnecessárias. Esse será nosso meio de comunicação. Eu preferi desta forma de vídeo para explicar algumas atividades. Durante os períodos de aulas, eu estarei também em chats ou promovendo fóruns de discussão para que as aulas aconteçam ainda que remotamente, tá? Então, vamos lá. Esse vídeo eu vou deixar, no caso, disponível o acesso ao longo aí da semana, caso vocês queiram revisitar os conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre aquele capítulo 1 do Luiz Pasquale, sobre testes psicológicos, conceitos, história, tipos e usos, né? Nas aulas eu, inclusive, já tinha introduzido sobre esse texto, e eu achei a necessidade de voltar nessa explicação justamente porque a nossa próxima atividade será pautada nesse capítulo, especificamente sobre as etapas do processo de avaliação psicológica que o Pasquale traz, diante de um estudo de caso, que aí na sequência eu vou orientá-los de como fazer, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, ele conceitua a avaliação psicológica como métodos e técnicas capazes de descrever, classificar comportamentos com o objetivo de enquadrar esse sujeito dentro de uma tipologia, né, para que se tire conclusões sobre esse sujeito, como ele deve se comportar e agir em relação a ele e a outras pessoas. Então, até como uma espécie de prever comportamentos desse sujeito. Para introduzir, né, ele traz o conceito de dois tipos de avaliação, a não profissional e a profissional, que ela é de caráter científico. Até para entender a necessidade de nos pautarmos em questões de caráter científico, até para entender por que a psicologia hoje é ciência e porque ela se respalda também nessa questão de psicometria, de medidas, de enquadramentos, tá certo? Então, quando ele fala de avaliação não profissional, ele quer dizer que todas as pessoas, elas têm uma necessidade humana que é inerente ali à própria sobrevivência de poder prever, né, possíveis comportamentos de terceiros, como eu me comporto. Cheguei no meu primeiro dia de aula, é um ambiente diferente, não conheço as pessoas, não conheço os professores. Como me comportar? De acordo com aquele ambiente, eu vou me retrair ou eu vou me soltar aos poucos. Então a gente começa a fazer ali, né, uma espécie de termômetro social para ver o quanto a gente se solta ou não. Então é necessária a própria sobrevivência. Por exemplo, você está na balada, está afim de alguém, a partir daquelas trocas de olhares, vocês já conseguem mais ou menos prever o quanto eu devo ou não me aproximar dessa pessoa, e assim por diante. Então, a avaliação não profissional, ela serve como uma espécie de organizador de expectativas, né? As regras sociais também são um exemplo disso. Já a avaliação profissional é aquela que tende à necessidade de avaliar comportamento das pessoas e até prever comportamentos das pessoas, e isso acontece ao longo de toda a história. Isso também não é uma coisa nova, é muito antiga. Já tem-se registros, né, de mais de 3.000 anos antes de Cristo com os chineses em processos de avaliação. Depois também com os questionamentos sobre a existência humana, com o avanço, né, e a criação das ciências exatas, e da necessidade de talvez tentar enquadrar e prever questões humanas. E aí, como se mensurar isso? À medida que a sociedade, então, ela vai se complexificando, vai surgindo novas necessidades e logo uma necessidade de distribuir pessoas e recursos, né, no lugar certo. Então, foi preciso parametrizar e organizar e mensurar, principalmente, esse tipo de comportamento e características humanas, tá? À medida que vai se diversificando essas necessidades, essas tecnologias, surge então o profissional da psicologia. Ele faz também um resgate sobre Spearman e Binet nos testes de aptidão para criança,
Então, quanto os testes psicométricos iniciaram ali dessa relação de inteligência, de medidas de escala, de percepção, que começou aí a impulsionar essas pesquisas na área. E daí que, infelizmente, toda essa história, e é por isso que é importante a gente entender de história, que essa história, ela influencia diretamente na característica que hoje a sociedade tem, ou melhor, na imagem que a sociedade tem do profissional da psicologia. Então, se existe uma origem histórica pautada na psicometria, na medida, e isso começa a se tornar algo duvidoso, considerando o caráter multifacetado dos seus jeitos, de que ele é um ser integral, de que ele tem contextos a serem inseridos e considerados, logo, isso afeta a imagem do profissional da psicologia até hoje, né? Então, essa característica de testagem influencia hoje no nosso conceito de avaliação psicológica, que influencia diretamente na imagem do profissional de psicologia, tá certo? Então, né, ele faz toda essa introdução histórica, conceitual, para falar sobre a necessidade de utilizarmos técnicas específicas para diagnosticar um dado problema, né, um dado caso, para pensar em algum tipo de intervenção. Por mais que a gente não possa enquadrar e dar tipologias para esse sujeito, a gente pode sim organizar as nossas ideias, as nossas técnicas a partir da demanda desse sujeito e sugerir possíveis encaminhamentos e fazer uma conclusão do caso, ok? Então, o processo de avaliação psicológica, ele não depende necessariamente do uso de testes, mas ele depende, sim, de um olhar apurado do clínico, né, no caso do profissional da psicologia, para que ele possa fazer ali os devidos encaminhamentos e intervenções. Então, o Pasquale divide a avaliação psicológica em 4 etapas. Na verdade, ele cita 5, só que ele coloca as 4 principais, que seria a primeira, a etapa de identificação, que é onde o profissional identifica a demanda do sujeito. Essa etapa pode acontecer por meio de uma entrevista, de uma observação, de um teste, de um jogo com uma criança, a exposição de brinquedos, enfim. A segunda é a de integrar, a integração de informações, ou seja, eu começo a descrever a entrevista que eu fiz, eu começo a descrever aquilo que a criança fez brincando, tá? Eu descrevo os scores apresentados no resultado de um teste psicológico, por exemplo. O item 3 é a etapa de inferir, ou seja, que a gente interpreta esses resultados, né? Então, ele falou tudo isso, eu concluo algo a partir daquilo que ele me disse, né? A etapa 4 de intervenção, ou seja, aqui eu vou fazer os encaminhamentos, a partir de tudo aquilo que ele me apresentou, a partir das técnicas de identificação, da integração de informações, da inferição, ou seja, da interpretação dessas informações, eu vou intervir, ou seja, eu vou encaminhar, eu vou sugerir o processo de psicoterapia, o que eu vou fazer. Então, é isso que ele quer dizer quando seria essa última etapa. Por último, ele sugere aquela de monitoramento, ou seja, depois de todo o processo de avaliação psicológica feito, eu vou revisitar o caso, né? E revisitando o caso, eu vejo se processo de avaliação psicológica, ok, deu certo, ou se eu preciso fazer novos encaminhamentos, dar novos direcionamentos. Entenderam? Então, depois na sequência eu vou deixar para vocês um estudo de caso, para que dentro desse estudo de caso vocês identifiquem essas etapas do Pasquale. Lembrando que ele divide a avaliação psicológica nessas 5 etapas, né, 4 ou 5 etapas, por conta, né, de uma necessidade de uma organização pedagógica. Porque ao mesmo tempo que às vezes eu identifico, eu já começo a integrar informações, eu já começo a inferir resultados, né? Eu já começo a pensar em encaminhamentos. Mas à medida que esse processo vai acontecendo, às vezes eu estou encaminhando e eu identifico uma outra questão e eu preciso ir lá, voltar, aplicar um questionário, fazer uma visita na escola, ou seja, eu volto para um processo de identificação, muitas vezes.
Então, em um estudo de caso, por exemplo, não necessariamente vai acontecer nessa ordem, mas essas etapas eu posso conseguir identificar ao longo desse caso clínico, né, do laudo psicológico que eu vou estar apresentando para vocês. Beleza? Então, dúvidas podem estar me perguntando. Vou abrir um chat no momento da aula para sempre sanar essas dúvidas. E a entrega, né, desses trabalhos, sempre individual, vai ser feito pelo portal, ok? Obrigada, um abraço a todos, se cuidem.